E aí, pessoal, aqui é o professor Wallace, estaremos iniciando aí mais uma aula de geografia, tá bom? O tema de hoje é dados gerais sobre o Brasil. Vamos aqui abordar alguns temas, né, de maneira geral, para a gente entender um pouquinho mais sobre algumas características do nosso país, tá bom? Primeiro vamos começar falando sobre área territorial. O Brasil tem uma área aí de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E o nome verdadeiro do Brasil é República Federativa do Brasil. A gente fala Brasil, mas o nome completo, né, oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. A área do Brasil está aqui, ó. Toda essa área brasileira aqui, ó, ela chega aí, ó, em torno de 8.547.403 quilômetros quadrados. É um país muito grande. A gente até fala que é um país continental, porque o Brasil tem um tamanho, né, como se fosse um continente. Muitos países europeus não chegam ao tamanho desses estados aqui, ó, que a gente tem aqui na divisão brasileira. Passando aqui o slide, a gente tem um pouquinho, uma noção dessa dimensão. O Brasil, ele é o quinto maior país do mundo, tá? Ele perde apenas para a Rússia. Olha aqui a lista dos maiores. O primeiro é a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e depois em quinto o Brasil. Olha aqui a Rússia aqui no mapa, tá vendo? Rússia, depois o Canadá, depois a China, depois os Estados Unidos e depois em quinto o Brasil. Obviamente o sexto seria a Austrália aqui. Então assim, a área territorial do Brasil está aqui, tá vendo? É basicamente o Canadá, a China e os Estados Unidos está na casa aí dos 9 milhões de quilômetros quadrados. Já a Rússia, ela tem praticamente mais do que o dobro do tamanho do Brasil, como se fosse dois territórios brasileiros, a Rússia. Né? Ela é gigantesca, tá vendo? Territorialmente falando. Passando aqui para o próximo slide, a localização do Brasil, o Brasil está localizado a leste da América do Sul. Como vocês podem ver aqui, está um pouco apagado, o Brasil se localiza a leste da América do Sul. O que isso quer dizer? Ó, vamos lembrar das direções, norte, sul, leste, oeste. Então o que acontece? Aqui é a América do Sul, tá? Tudo isso aqui é América, todo esse mapa é da América. Aqui é a América Central e aqui é a América do Norte. E o Brasil se localiza a leste. O que quer dizer? Olha que o Brasil aqui onde está. Tudo isso aqui é a América do Sul. O Brasil localiza a leste, olha aqui, ó, da América do Sul, quer dizer que esses países aqui, eles estão a oeste da América do Sul. Tá? É por isso que a gente fala que o Brasil está a leste, levando em consideração esses pontos cardeais aí que vocês estão vendo. Norte, Sul, Leste, Oeste. O Brasil está a leste da América do Sul. Aqui nós temos os países que fazem fronteira com o Brasil. O que é fronteira? Fronteira é a divisão de um país com o outro, ou um território com o outro. E a divisão é chamada de fronteira. Nós temos aqui essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, que é a fronteira do Brasil. E os países que fazem fronteira com o Brasil são esses aqui que a gente tem nessa imagem aqui, ó. Aqui é a fronteira. O Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador. Perdão, o Brasil não faz fronteira só com o Equador e só com o Chile. Então, ressaltando aqui, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. O Brasil só não faz fronteira, ó, com o Chile. Olha que está o Chile aqui, ele não faz fronteira. E nem o Equador também, que não faz fronteira. A distância dele aqui para o território brasileiro. O restante, todos esses aí, são países de fronteira com o Brasil. Aqui nós temos aqui nessa imagem focando qual o oceano que banha o litoral brasileiro. O Brasil, né, tem um litoral de mais de 7 mil quilômetros aqui. Ó, toda essa área aqui é a área litorânea do Brasil, né, é a área que o Brasil divide com o oceano. O oceano que banha o Brasil aqui, ó, é o Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico, ele banha essa parte de cá da América do Sul. Tá? Então o Brasil só é banhado pelo Oceano Atlântico. Aqui essa imagem é muito importante porque aqui mostra a densidade de povoamento brasileiro, ou seja, a concentração da população brasileira. Atualmente a população brasileira, né, de acordo com estimativas do IBGE para 2021, né, desse ano, IBGE que é o órgão, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma empresa brasileira que faz os dados, faz a medição da população brasileira e vários dados do Brasil, eles coletam informação da população.
A gente observa nesse mapa, quanto mais escuro for o mapa aqui, tiver no mapa, maior a concentração de pessoas. Tá? Vamos olhar esse mapa da esquerda primeiro. E se vocês observarem, então, isso aqui está mais amarelo, aqui está mais claro, então está uma menor concentração de pessoas. Se observarmos bem, a maior concentração se encontra aqui, ó, nessa área aqui, e justamente aqui no litoral. Tá? Lembrando que esse processo de ocupação, para poder explicar por que tem mais gente aqui nessa área do que nessa área, né, que aqui na região norte, a gente tem que levar em consideração um fator histórico, né, de ocupação do território brasileiro. Como, por exemplo, aqui, ó, com a chegada dos portugueses em 1500, eles começaram por aqui, ó, Porto Seguro, na Bahia. E daqui eles começaram o processo, né, de ocupação do litoral, e algumas atividades ao longo dos anos, né, foram fazendo o deslocamento da população nessas áreas que vocês estão vendo mais escuro aqui. No Nordeste, a gente teve um período da história aí que eles tiveram implantação de cana-de-açúcar. Depois, com a descoberta do ouro aqui em Minas Gerais, né, deixa eu trocar a cor aqui. Com a descoberta do ouro aqui em Minas Gerais, a gente começou a ter um deslocamento da população, tá? A gente teve um deslocamento acelerado da população. Cadê aqui a canetinha? Que passou a sair aqui do Nordeste e vir para a região Sudeste. Depois, quando também tivemos aí a concentração do plantio de café aqui em São Paulo, né, nessa região aqui de São Paulo, nessa parte do Sudeste, e muita gente começou a trabalhar ali. Quando acabou o ouro, se implantou a produção de café. E com a produção do café ali depois, com a grande concentração da população, a gente teve a implantação de indústrias. E o lugar que foi escolhido para ser implantada a indústria foi justamente aqui, ó, São Paulo e Rio de Janeiro. Então por isso que a população ficou concentrada mais nessa área, por causa também do processo de industrialização. Depois esse processo espalhou pelo Brasil também. Esse mapa aqui da direita é uma imagem noturna do país, né, uma imagem de satélite, que mostra a luminosidade das cidades. E através disso, desse mapa da direita, eles puderam fazer esse mapa da esquerda, para poder, através da luminosidade das cidades, eles verem aonde está concentrada a maior parte da população. A gente vê que é bem aqui no litoral e mais nessa região aqui, ó, do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né, são as duas cidades, as maiores cidades do Brasil, em tamanho e população. Esse gráfico aqui, pessoal, mostra o crescimento da população brasileira. A gente pode observar aqui que a gente tem um movimento... Eles começaram a medir o crescimento da população brasileira em 1872. E a população brasileira era de 9,9 milhões de habitantes. Podemos observar que ao longo das décadas a população foi crescendo. Olha aqui, em 1950 estava 51 milhões, quase 52 milhões de habitantes. Quando chegou em 1960, a gente teve aí 70 milhões de habitantes. Daqui em diante, a população cresceu acentuadamente, chegando aos 190 milhões aqui, ó. Chegou aos 190 milhões de habitantes. Deixa eu tentar voltar o slide aqui que tá fácil não. 190 milhões de habitantes aqui no ano de 2010. Lembrando que atualmente a gente tem 212,6 milhões de habitantes no Brasil, de acordo com estimativas para esse ano do IBGE. Esse crescimento acelerado se deve a vários fatores. O processo de industrialização do Brasil, o processo em que as pessoas passaram a migrar aqui a partir de 1960. A maior parte da população brasileira passou a migrar, fazer um processo chamado de êxodo rural, as pessoas passaram a sair do campo para ir para as cidades, então teve uma grande concentração de pessoas nas cidades e que acelerou o crescimento da população. Aqui temos outro mapa, esse mapa aqui ele mostra um pouquinho, mapa não, esse aqui é um infográfico, tá, também, onde a gente tem as seguintes informações. A gente tem o crescimento da população de 2001 ao ano de 2018. Ó. Ela cresceu, desceu um pouco e depois foi crescendo. Aqui é o ano e aqui é a quantidade, né, da população. Por exemplo, aqui ó, em 2001 estava próximo dos 170 milhões de habitantes. Já aqui em 2018, olha aqui, deixa eu arrastar eu para cá. Aqui em 2018 a população cresceu aqui, ó, próxima, olha esse pontinho aqui, ele está mais ou menos no rumo de 210 milhões de habitantes. Lembrando que hoje está em torno de 212 milhões. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Bom, quem nasce no Brasil, o gentílico, né, que é o nome dado, a nacionalidade para quem nasce no Brasil é brasileiro ou brasileira.
nosso idioma oficial é o português, né? Português de Portugal, obviamente, porque a gente foi colonizado pelos portugueses. Aí a gente tem duas imagens aqui marcantes, que é a chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil em 1500 e aqui os indígenas, né, perguntando, meu Deus, o que é aquilo? O que ser isto? Uga, uga. Ficaram doidos ali, né, com a chegada dos portugueses aí que vieram explorar eles, que já estavam aqui tranquilos, a vida aqui, né, no território. Aqui acabou o sossego deles, infelizmente. E aqui nós temos a bandeira de Portugal. Esse brasão que vocês estão vendo aqui, ó, observem bem esse brasão de Portugal. Nas primeiras bandeiras feitas do Brasil, tiveram esse brasão aqui. Por quê? Porque o Brasil foi colônia de Portugal. Então as primeiras bandeiras do Brasil têm o símbolo, né, esse brasão aqui, que é da bandeira de Portugal. Ó, 7 de setembro o Brasil se tornou em 1822. O Brasil, né, teve a proclamação da independência. Teve aí o grito do Ipiranga. Não é Ipiranga ali não, é a cidade de Ipiranga não, tá, gente? Esse grito do Ipiranga, essa proclamação da independência, né, ela ocorreu 7 de setembro de 1822. É por isso que a gente tem aquele feriado de 7 de setembro, ninguém sabe por quê. Mas foi o dia que o Brasil se tornou independente de Portugal. Ficou livre dos portugueses, se tornou um país independente. O Brasil, aqui temos a divisão, o Brasil é dividido em 26 estados e um distrito federal, tá? Que é onde fica Brasília, tá? Olha aqui o estado de Goiás e aqui dentro desse quadradinho, né, temos o Distrito Federal. Lá dentro tem Brasília. O Biataba tá mais ou menos aqui onde eu marquei esse pontinho aí. Deixa eu passar aqui. Aqui nós temos a localização, né, do Distrito Federal. Observa nesse mapa aqui de cima. Ó, esse pontinho aqui, o estado de Goiás tem um pontinho vermelho. E lá está o Distrito Federal. Aumentando esse mapa de Goiás aqui para baixo, ó, a gente consegue ver a localização do estado de Goiás. Olha que séries, bem aqui, ó. A gente tem esse quadradinho aqui. Esse quadradinho eu coloquei ele maior aqui para vocês, que é esse quadradão. Esse quadrado maior. Esse quadrado maior é o Distrito Federal. Lá dentro a gente tem Brasília. Quando a pessoa fala assim, eu moro no Distrito Federal, não quer dizer que ela mora diretamente em Brasília. Ela pode morar em Braslândia, Sobradinho, Planaltina, São Sebastião, Santa Maria, Gama, que são áreas do Distrito Federal. Agora, se a pessoa falar que mora em Brasília, ela está falando que ela mora nessa área aqui da cidade de Brasília, que é a capital do Brasil, que é a cidade sede de administração de toda essa área aqui que vocês estão vendo aqui. Tá bom? O Brasil, né, implantou o sistema de presidencialismo, né, que passou a ter o primeiro presidente a partir de 1889, quando teve a proclamação da República. Foi 15 de novembro de 1889, que a gente também tem um feriado desse dia. A partir daí o Brasil passou a ter um presidente. Até esse dia aí, ó, 15 de novembro de 1889, o Brasil é dominado por sistema de monarquia. Tinha um rei, não tinha presidente, entendeu? E a gente passou a ter o primeiro presidente, que é esse cara aqui, ó, Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi presidente do Brasil no ano de, deixa eu ver se eu consegui voltar aqui, no ano de 1891, 25 de fevereiro de 1891 a 23 de novembro de 1891. Esse foi o primeiro presidente do Brasil. Vou passar o slide aqui. Ó, o Brasil teve 38 presidentes, contando desse Deodoro Marechal da Fonseca até chegar no atual presidente. São 38. Os 7 primeiros são esses aí, ó. Que a gente pode analisar nessa imagem. Deodoro da Fonseca, né? Depois veio o Floriano Peixoto, depois teve o Prudente de Moraes, o Campos Salles, o Rodrigues Alves, o Afonso Pena e o Nilo Peçanha. E aqui tem o período em que eles ficaram aí. Qualquer coisa, se vocês quiserem dar uma pausa no slide para analisar os anos aí. Uma pausa no vídeo, né? Aqui a gente tem, né, desde o ano de 1960 até os dias atuais, os presidentes brasileiros aqui. Ó, a gente tem desde lá de cima, né, de 1960 até os dias atuais aqui embaixo. Onde a gente teve os últimos aí, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma e a gente tem o presidente atual, que é Silvio Santos. Não, gente, o Silvio Santos não é presidente do Brasil, tá bom? Coloquei ele aqui só pra... Tem hora que ele parece que é o presidente do Brasil, né? Mas não é, não. O presidente do Brasil é esse cara aqui, ó.
O Jair Messias Bolsonaro. Isso é famoso, né? Porque tá toda hora na televisão aí. Então vamos para o próximo aqui. Quando eu falo sistema presidencialista, estou falando que tem um presidente, mas nem todos os países são assim. A Coreia do Norte, ela tem um sistema ditatorial, ó, a bandeira da Coreia do Norte, perdão. Nesse sistema não tem eleição. Quando, por exemplo, aqui, ó, quando o Kim Jong-il morreu, que ele era o ditador lá da Coreia do Norte em 2011, que ele faleceu, esse cara aqui, quem assumiu foi o filho dele, o Kim Jong-un. E isso devido ao fato de ser um país, né, que você não tem sistema de voto, nem tem como eleger. Então ali o sistema é passado de filho para filho, o sistema seja parente. É bem parecido com o rei, né, que o rei também domina, passa pro filho, né, que aí a gente fala que é o príncipe, a princesa e tal, e vai passando de geração em geração. Nesse sistema aqui não tem democracia, né, tudo é dominado pelas ideias do ditador aqui, né, que tem toda a regra lá. Tanto é que lá, pra vocês terem uma noção, tem gente que pode ir preso se cortar o cabelo igual o dele aqui, ó. Porque não pode, só ele que pode. E lá na Coreia do Norte, tem alguns estilos de cabelo. Você só pode cortar o cabelo daquele jeito. Tô dando um exemplo, tem várias regras lá. Que são regras, assim, ó, de imposição, né, extrema, né, da população. Não é igual aqui que você faz se você quiser com o seu cabelo. Então isso é o sistema de ditadura. Olha, aqui são as moedas brasileiras, né? A atual é o real, né? Lembrando que também essa nota de R$ 1 está extinta, virou só moeda agora. As primeiras notas brasileiras foram essas, o réis, 1889 a 1942. Depois a gente tem... O que aconteceu com o slide? Meu Deus, não. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Depois a gente tem, só abrindo o slide aqui novamente, aconteceu um pequeno erro. O celular meu aqui é igual uma carroça. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para... Deixa eu passar rapidão, rapidex. Deixa eu passar o slide aqui novamente. Bom, já passei isso aqui. Aqui, ó, paramos no sistema de ditadura. Aqui, ó, a nossa moeda atual, né? A gente tem aqui esse dinheiro aqui, o réis, né? Que foi de 1889 a 1942. Depois veio o cruzeiro, 1942 a 1970. Olha aí, uma nota de 20 cruzeiro. Depois o cruzeiro novo, 1967 a 1970. Depois o cruzado, 1986 e 1989, uma nota de 1.000 cruzados. Depois o cruzeiro, novamente, de 90 a 93. O cruzeiro real, que era aí, ó, 100 mil cruzeiros reais, né? De 93 a 94, até eles tirarem, né, aquele tanto de zero lá, e tirar o cruzeiro e fazer aí, no caso, o real. Deixa eu voltar, que estou tentando voltar aqui, meu slide está dando problema. Aí, tá vendo aqui, ó, cruzeiro real. Tirou o zero, tirou o cruzeiro, ficou o real, sobrou essa nota aí, nota de 100 reais aqui, né? A esperança de vida do Brasil é em média de 72,9 anos, quer dizer o quê? De acordo com a média, a expectativa de vida geral, as qualidades de vida do Brasil, a estimativa de vida de um brasileiro em média, que um brasileiro vive, é de 72, próximo de 73 anos aí de vida. Ah, mas meu avô tem 80 anos. Isso aqui é uma média que eles fazem. Se a pessoa tem 80 anos, ela já passou, ela viveu acima da média. Então ela teve uma qualidade de vida boa, porque ela passou da média de vida do brasileiro. A média geral é de 72. Tem gente que morre com menos, tem gente que morre com mais, mas a média geral é de 72. Tem países igual o Japão que a média é mais de 80 anos. Né? A maioria da população consegue passar dos 80 anos. Do Brasil não, a maioria 72 anos. Pra vocês terem uma noção aqui, ó, esse brasileiro mesmo aqui tem 126 anos, ó. Ele tem 126 anos, é morador de... na verdade, se for comprovado, só que eles acreditam que o documento dele pode estar falsificado. Eu vi uma reportagem sobre isso,
se for comprovado, ele é a pessoa mais velha do mundo aí, né? E ele nasceu em 7 de julho de 1888. Olha aí para vocês terem uma noção. Ele mora em Bauru, São Paulo, cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Atualmente, a mulher mais velha do mundo, né, tá no Guinness aí, é a Jeanne Calment, que é uma francesa. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 1875, na cidade de Arles, na França, no dia 4 de agosto. Olha, o dia do meu aniversário, hein? Será que eu vou chegar lá? E faleceu com 122 anos, no ano de 1997. Atualmente, a mais idosa é essa aqui, ó. Essa senhora aqui, a Nabitajima, que mora em Kagoshima, né, no Japão. Nasceu no ano de 1900. Caramba! Então ela tá praticamente com... Ela não tá com 117 anos, ela tá com 121 anos. Caramba! E nasceu 4 de agosto também. Eu nasci 4 de agosto, gente. Será que eu chego lá? 120 anos? Aqui nós temos a distribuição da população, tá? Da religião, né? A predominância da religião brasileira é cristã, dividida em 64% de católica apostólica, 22,2% evangélica, 2% espírita, Umbanda e Candomblé 0,3%, que é aquela religião vinda dos africanos lá, e 2,7% da população ou são sem religião ou praticamente eles falam que são sem religião, ou então possuem outras religiões aí. Essa aqui é uma foto da cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, depois é o Rio de Janeiro. Se não me engano, São Paulo está em torno de 18 milhões de habitantes. Goiânia, que é enorme daquele jeito, né, tem 1,5 milhão. Imagina, aqui São Paulo tem 18 milhões, área metropolitana. Então a gente tem aí várias Goiânias aí, né? Aqui a bandeira brasileira, né, que é o significado da atual bandeira do Brasil. Temos aí um nome, ordem, progresso no meio. Temos a cor branca, que significa paz, né? Desejo de paz. O azul simboliza os rios, né? E o céu. O verde simboliza as matas, né? As florestas brasileiras. Né? A maior floresta do mundo, a Amazônia, está no Brasil. A gente tem também aqui o amarelo, que simboliza as riquezas, né? Tanto é que no começo lá da exploração dos portugueses, eles retiraram uma grande quantidade de ouro, né? E as estrelas representam os estados brasileiros. Lembrando que essa estrela que fica sozinha aqui na parte de cima é o estado do Pará, porque no passado era o maior estado brasileiro. Muita gente pensa que é o Distrito Federal, né? Aqui nós temos a evolução das bandeiras do Brasil. Observa que as duas primeiras ali tem um símbolo de Portugal. E com o tempo, as bandeiras elas foram evoluindo, ó. Que quando era colônia de Portugal, depois ela foi evoluindo, igual o Will, né? Evoluiu e chegou nessa bandeira do Brasil aqui, que é a bandeira atual. Lá no meio aqui da bandeira aqui, nessa parte branca, tem ordem e progresso, que é uma frase que foi estabelecida pelo Augusto Comte, que era um filósofo, tá? Um filósofo positivista que eles utilizaram esse tema embasado nas ideias dele, que é uma ideia do positivismo. O Auguste Comte. O Augusto Comte é um filósofo francês. Aqui o brasão, né, do Brasil, é composto por uma estrela de 5 pontas, leva um escudo repleto de estrelas, tem uma espada vertical, um esplendor de ouro sobre os ramos, né, a gente pode observar aqui. Temos aí essa planta aí do lado, que são ramos de café, do lado esquerdo, né? Porque do lado direito a gente tem aí o fumo, né? Por causa da plantação de fumo aqui no Brasil. Bom, esse aqui é o brasão brasileiro. Temos aqui o selo. Hoje, todos os documentos de um país, muitas vezes, tem que ter esse selo nacional. Vários países têm seu selo. Hoje, quando você vai enviar um documento oficial do Brasil, uma coisa importante para poder validar o documento é um carimbo ou um selo, que é justamente esse símbolo aqui, ó. Muitas vezes, se você pega um documento e tudo mais, vai ter esse selo aqui, se for um documento oficial. Então, serve para oficializar documentos, principalmente. Bom, a nossa aula é essa, pessoal. Qualquer dúvida aí, vocês vão tirem as dúvidas comigo. Entreguei o texto, tem atividade, tem um vídeo extra, tá? Eu vou passar o link para vocês e para que vocês possam ter acesso e tirar as dúvidas comigo. Beleza?
Tudo de bom para vocês e